nós também temos uma conversa interessante que eu queria partilhar com você, que tem a ver também com o turismo, mas numa outra perspectiva. Eu sei noção de quanto tempo que a Rádio e Televisão de Cabo Verde já tem estado, trabalha no sentido de promover turismo de forma às vezes espontânea, de forma intencional, mas sobretudo baseado num pilar importante que é a paixão de seus profissionais. E tem pessoas que estão cada vez mais ligadas a turismo na Cabo Verde e também a promover Cabo Verde. Um desses é nosso próximo convidado e nós sabemos conversa com ele daqui a pouco. É Bem-vindo Neves, que é jornalista, que queria aproveitar para pedir licença, Eliane, desculpam, só para me meter com esse próprio modo. Bem-vindo Neves, é um profissional de televisão de Cabo Verde que tudo alguém considera e que a nível de rádio de Cabo Verde, por exemplo, tem estado a fazer show, promoção e divulgação de nossa região. E também, de certa forma, acaba para desenvolver um interesse extra. Se Cabo Verde já é bonito e não tem que te mostrar. Agora, eu te pergunto, mas que rádio consegue mostrar tanto Cabo Verde si? Às vezes tem a ver com a paixão de quem que você está fazendo para morrer. Só se que te explica uma técnica que terá na universidade, forma que te ensinar o trabalho na comunicação é que é suficiente. Você tem que ter boa paixão para conseguir levar a alma e fazer pessoas identificar com o que você está fazendo. Além de bem-vindo, também tem um outro alguém que está vive turismo de uma forma apaixonada. Ele quase um bairrista em relação à Tarrafal. Ele briga para se Tarrafal, é fazer por ele próprio, é fazer tudo para Tarrafal ser um centro de turismo a nível de Cabo Verde e do mundo. É Manei Borges, ou se quiser Gerson Borges, é nome quase parecido com o nosso pintor de Tarrafal, um é Gelson, que é outro é Gerson. E queria agradecer aos dois por passar conosco na show da manhã. Bem-vindo, Gerson. E para Mari, nós éramos pessoas que provavelmente nem nós queremos conhecer, que sabemos conhecer pessoalmente, mas de qualquer forma, nos juntamos nesse painel de conversa para fazermos um bocadinho e chamar de inveja de um dos lugares mais bonitos que não tem no nosso país, que é Tarrafal. Mas igual a Tarrafal, ou mais interessante ainda que Tarrafal, bem-vindo a explicar de outros bracos que tem na Cabo Verde, bracos no bom sentido de palavra, que nem os que descobrem se que fala dele na rádio. Bem-vindo. Bom dia e obrigado por estar conosco na show da manhã. Explica-lhe, de onde que saiu ideia para já de fazer o programa Viagem pela Minha Terra? Bom dia, Éder e todo o pessoal do show da manhã. Bem, o programa já te caminhava desde ontem, até parece que foi igual todo dia. Sim. Foi em 2003, no verão de 2003 sempre não tem mudança na grelha de programação, uma adaptação para um grelha mais leve, tendo em conta o verão. Então pensamos em criar uma rubrica para conhecer nossa terra, para viajar cá dentro, sem ter necessidade de sair fora. Então, apresentar uma proposta de 5 minutos, 2 vezes por semana, para aquele verão de 2013. E certo é que, depois daquele verão, o programa era pensado para 3 meses, já caminhava 10 anos. E então, rádio, que era que é um canal, que é uma ferramenta de povo, que tinha alguém pensava que cair bem desuso, porque a internet já vem, porque a tecnologia já desenvolve. Entretanto, a rádio tem uma capacidade de adaptar no tempo, que parece um rádio imortal. Quando aparecia a televisão, nas primeiras décadas do século passado, anos 20, 30, tudo gente dizia que a rádio estava bem a morrer, né? E ele que morrer. Mas, respondendo à boa pergunta, então, mim como me anda cheio, Cabo Verde, mas anda que pé, não carrinha, anda. Então, conviver com pessoas de diferentes camadas sociais e sempre naquele diálogo me percepcionar que a regra geral, o cabo-verdiano conhece muito mal a sua terra. Em aspectos mais simples, às vezes que o boca te imagina. Então, pensar por que não levar pessoas a interessar um pouco mais por sua terra, mas naquela perspectiva mais do desconhecido, do lugar recôndito, do lugar simples, mas que ninguém aparentemente não dá por ele, por esse tal lugar, mas que pode ter encantos. Então foi nessa perspectiva que surgiu essa ideia de viagens pela minha terra, para levar pessoas a interessar um pouco mais para esse país, em diversas perspectivas, naquela vertente paisagística, cultural, antropológico, geral, não só apenas paisagens. E sem desmerecer nenhum outro profissional de rádio na nossa CPLP, nunca ouvi chanflar um retrato ou um rádio feito com tanta imagem em palavras.
E, de certa forma, a pessoa está a entrar dentro da peça, está a entrar dentro daqueles 5 minutos e está conseguindo entender. Até-se a falar com o Manei sobre viagens pela minha terra e falei uma boa que era um dos convidados. Eu falei, quando chegar aquele programa assim, estou a também. A gente está abordando na rua por causa disso. E acaba para ser quase que um guia turístico também, aquele programa. Acaba para ser uma plataforma de desenvolvimento e de interesse nas pessoas. E provavelmente muito alguém orienta por causa disso para aqueles lugares. Tem casos de ouvintes que já contactamos, que nem sequer me estava com cheio, e que diziam-me que tal lugar porque me ouvi crónica e tal. Para isso é uma satisfação porque aquele objetivo que me defini, que era levar pessoas a conhecer a fundo, ou o Cabo Verde profundo. Não, há uma imagem muito estereotipada de Cabo Verde. Sal e praias. Santo Antão Rocha. São Nicolau Dragoeiro. Brava Flores, fogo, vulcão. Então, há essa imagem estereotipada. Ou seja, ninguém que criou hoje a outra face do cartão postal. Pois, nunca te dizer ninguém que criou hoje. Se calhar, no que fazer um trabalho para o cabo-verdiano conhecer Cabo Verde. Ao longo dos anos, isso é desde há muito tempo. Nós, na escola primária, não estava a estudar mais outras realidades do que a nossa própria, e em tempos era ainda mais acentuado. Então, quando uma pessoa está abordando, está dizendo, bem nesse lugar porque me ouvi na rádio. E vai-te seguir aquela descrição que vou fazer. Para mim, uma grande satisfação e consciência de dever cumprido mesmo. E não tinha noção, como cabo-verdianos, de lugares que não podia transformar a nossa cabeça num turista, mora para viajar cá dentro, viajar sem ter que sair. E hoje não tem essa consciência. A pandemia pode ter influenciado nisso. Uma percepção, sabe? Uma pode ter feito estudos nesse sentido, mas você está no terreno, você está perto de pessoas, você acaba para também um bocadinho de mudança do povo e da sociedade. Sim, perfeitamente. De uma forma empírica, claramente, sem estudos, mas claramente que nos últimos 10 anos, e a pandemia bem agora acentua isso, o cabo-verdiano acaba por voltar um bocote para ser terra. Repara, ganha assim tudo gente falar naquele lago lá na Cuba, na Tarrafal. Mas ele está lá, diz Cabo Verde. Sim. Mas tem 2 anos que o pessoal descobriu. A tendência. Que só Cuba, Águas Belas. Sim, não, é apenas sim. um exemplo. Águas Belas, não te fala de. São Nicolau, que tem Carbirim. Mas antigamente não se falava. Mas os lugares estão lá. Há uma cachoeira estrondosa, que não estou a dizer, cachoeira de Vinha na Ribeira da Torre. Agora, há cerca de 2 anos, que pessoas já descobriram. Também redes sociais bem potenciam isso. Divulgação porque, também. Sim, muita gente pode ter bode em outros tempos, mas que tinha aquela forma massiva de divulgar. Mas, te notar, e outra questão, te surgiu o grupo de caminhada, um pouco por todo o Cabo Verde. E é uma moda que já pegar, mas nos últimos tempos, últimos 5, 10 anos. Mas que não era massificado há uns 20 anos, por exemplo. E isso te leva a pessoas a conhecer cada vez mais Cabo Verde, e isso é fundamental, porque às vezes não tem aquela tendência, me está para uma férias, me está para a América, me está para a Europa, quando vou poder gastar menos, te descobrir coisas simples da terra, coisas simples. Tem memórias para vir, sobretudo. Agora, Manei, essa percepção também é de boa igual, bem-vindo de que, por exemplo, cada vez mais pessoas têm estado a descobrir e a ganhar interesse de conchas interiores de nas ilhas, particularmente boa que a concha bem interior de Santiago. E qual que é o sentimento? Igual é bem-vindo. E bom dia, Edson, e bom dia a todos pessoal aí da manhã. Igual que aquele que falou, principalmente naquela parte de nacional, começa a estar gente mais atraído para algumas coisas que eu estava fazendo antes. Se por não era bem aquele praia de marcha, entrar na casa, apartamentos, hotel, fazer relhar, mas com o tempo, eles bem hoje não tinha muito outros espaços, bem, muito oferta, era muito mais tipo de atividade, se me fala hiking, que gosta de tudo que você fazer, para ir lugares bonitos, Mara Lagoa, principal, Serra Malagueta, que é lugar que pessoas nacionais dificilmente também. A minha trabalho é que faz foto, que põe pessoas de Tarrafal que não cria junto, que nós 20 lá na Tarrafal, está perguntando que ele é não onde. Qualquer coisa vai ter 10 minutos. Não, automaticamente, nos 10 mensagens que ele é não onde, que ele é não onde. Cuba é um exemplo de... E boa onde que alguém se arrisca a falar, mas boa ideia de bairros e bem-vindo foi que alguém que mostra Cuba digitalmente, sim, que põe na internet. Desde sempre foi uma inspiração para nós. Tarrafal para também com essa página que tem, fazer umas fotos lá sempre.
ele divulga bem, aquele trabalho, ele gosta que no estúdio não se começa a fazer. Mas foi espetacular, no estúdio esse fã. E estava falando, pessoas gostam de hoje, mas tem potencialidade para diversas coisas. E tem algumas imagens da própria que maneia em relação a lugares que é oculto para nós, que é meros mortais. Isso é bem-vindo que está acontecendo. Sim, para mim, mora aquelas imagens lá, que é parte de montanha, de Monte Graciosa, que é menos explorado na Tarrafal, é que tem um trilho certo também. E a simbologia que Monte Graciosa tem, mas ninguém é maneira de falar, pessoas que até lembram de Batespia. Sim, tem tudo que as praias, tem uns 4, 5 praias paradisíacas lá. Dado que a praia que toda a gente está falando de Ponta Branca, que é de que as carolas, tem que esta mata e que esta quebra búzios lá que está feita as conchas. Que assim mesmo tem uma piscina natural lá na farol mesmo, tá fica abaixo de montanha, que é mais bonito que tem, que peixe também, tá fica lá na área com peixe. Que é daí região que não está na foto? Tudo é na pé de montanha, tudo que é na pé de montanha. Lá na Graciosa, próprio. Na junta Monte Graciosa? Sim, tudo naquele Bahia, a parte de trás de Monte Graciosa, sim. Vai se tudo que lá, aquele na Cuba, aquele que é essa flor de coisa lá. Tudo, ruídas práticas, uma zona maravilhosa de desova, de tartaruga. Aquele pena para a imagem fica fica detalhe, imagens feitas na vertical. Tudo aquela parte de pele graciosa lá. Que tem, não só a imagem lá, é tudo aquele Bahia também te traz para aquela zona que chama fazenda. E tem tudo que é uma zona maravilhosa também. Mas ele costa que alguém pode usar para banho também? Sim. Então, praia, permite-me fazer um caminhado, um vez de banda atrás dos montes, bem sair naquele farol, praticamente rodear tudo aquele Monte Graciosa e aquele beleza atrás do Monte Graciosa, que aquele parte oculto, digamos assim, é estrondoso. E tem aquele Baía de Fazenda, que é um lugar excepcional. É bonito, drone, tudo que é uma zona totalmente de pessoas que exploram. E mais que estranho, principalmente franceses, aqui bem, esta piriba lá. E já sabe, mas... Ele sabe, tem uma história ligada com o pirata francês, porque ele quer sabe que não nunca sabe, que eles sabem contar, não é? De pirata francês estava a uma cidade velha, estava fazendo tipo rotão da ilha inteira, estava a ficar lá na fazenda. Que é lá que sei que é o nome fazenda, que é tipo um casarão grande de pirata, tudo que é lá. Mas eles sabiam cuidar de construir essa história no nosso país. Que nunca sei. É uma hora bem-vindo, Flávio, não teve sempre, numa perspectiva até de currículo ou programa escolar, tem ensinando história de estrangeiro, mas aqui não história, às vezes. Infelizmente, então espera esse paradigma, essa muda. Mas a nível de turismo, a hora que nos espia, não tem turistas e calverdiano, efetivamente, botar de uma pessoa, já se tem visto no turismo, está paga para serviço, está compra pacotes, está disponível mesmo a consumir serviço turístico nacional, ou pelo menos a nível de Santiago? Sim, a nível de Santiago, nos últimos anos, tive 2 crescimos de turismo interno. Pode foi interno, tanto pessoas que Cabo Verdeano, imigrantes. Coisa que está bem, já é que sabe isso chinta não restaurante, está procura com outros espaços, compra pacotes mesmo direto de nosso tudo que é operador turístico, escreve com, escreve esses vídeos com, tudo aquele coisa lá. E a nível interno, com quarentena não está falando que ele acontece, pessoas de praia começa agora a falar de uma maneira mais calma, também aqueles que são já antes. Para morrer de por debaixo tudo praia, para morrer estava fechado. É lá que começa a bar, tipo Cuba, Guerras Prata, Fazenda, Farol, tudo aquele parte. É lá que começa. A pandemia pode ter condicionado os interesses também. Nós jura cresce, a mim pessoalmente cresce 3 vezes mais que aquele que ele era antes. Você dava-me um exemplo, um dia de que eu tinha ideia, sobretudo, de fazer aluguer de apartamentos na Tarrafal. Mas com a pandemia, boas outras oportunidades de negócio que bons colegas também que estão na Tarrafal começaram. Era cozer. Que é principalmente guia próprio, aquele trilha, aquele sai com o grupo de pessoas para X pontos, tipo principal. Principal gosta de que é o lugar que mais visitar na Cabo Verde. Pode falar com certeza. Fim de semana, aquele cola que tem. Mesmo só beleza natural, gosta de chuva, aquele cachoeira, com aquele barragem, com o estilo de vida, frutas na ribeira, tudo aquela maneira de pessoas de lá também, que pessoas bem educadas. Jura para aquela, mas pessoas tipo 5 anos atrás, ninguém catavava principal. Gosta de criar tanto. Tinha muitos outros lugares. Rueda das Pratas tem tudo potencial também para ser onde ainda que está tanto assim. Agora, bem-vindo. Na boa perspectiva, e a população pode ter proveito desse tipo de... Não sei, mas nunca preparou com um roteiro de perguntas que está permitindo a fazer uma abordagem mais detalhada e mais assertivo. Mas
qualquer ideia que pessoas devem ficar com ela na cabeça, sendo chanflamória, de exemplo, de gente que mora na Ribeira Principal, ou que podia ser, por exemplo, de perímetro de lugares turísticos, mora na São Nicolau, ou na Boa Vista, ou na Sal, que podia de alguma forma se tirar proveito para o Manel, e Manel, ele é, chanfla, entre aspas, um simples morador de Tarrafal, que hoje é oportunidade de negócio. E pode existir outros maneiras, em outros cantos de Cabo Verde, podia sair mais desperto para aquela? Sim, perfeitamente. E modo, dizer há bocado, não perder o tempo. Porque, repara, quando você anda ao Cabo Verde profundo, você às vezes uns pequenos investidores estrangeiros, que turistas, que bem, que andam a descobrir as baías fazer um empreendimento. Pode um empreendimento turístico na Carriçal, na São Nicolau, longe, que tem um de as baías mais incríveis. Claro, claro. É quase uns 2 horas de carro num caminho que é numa estrada que é um caminho e sinuoso, mas que tem um das maiores baías ou mais belas baías de Cabo Verde, uma das. E que lá tem uma história toda ligada à produção de atum, à fábrica de atum, que hoje está abandonada, mas que tem tudo uma história lá. Mas um estrangeiro vai investir lá. Mas tem tudo uma capacidade, que pode criar capacidade, tem imigrantes, que pode investir na determinados... Já me dá exemplo de Carriçal, mas pode dar exemplo de outro lugar. Um cruzinha, assim, então, que agora te de ser e procurado por investidores estrangeiros para fazer empreendimentos. Então, nós não dura que despertar para aquilo que está perto de nos porta. Mas, felizmente, paradigma de mudar. Mas só que já não perder já muito tempo, mas ainda não poder recuperar. Tudo que ele falar, não tenho que confrontá-lo com aquela outra questão que chama acesso, acessibilidade e segurança. Em alguns crónicas de bom, eu chamo a atenção também para o facto de alguns lugares ser érmicos, ser lugares isolados, que pessoas têm que ter um cuidado redobrado, não porque ele é perigoso, mas porque também para nunca criar oportunidade para pessoas oportunistas. E tem lugares que também têm uma atenção especial. Se eu pudesse falar diretamente com autoridades, qualquer grande apelo que eu deixava no sentido de promover lugares e também garante uma pessoa que pode bailar também de espírito descansado. Autoridades, para já de uma forma geral, claro, nunca poder generalizar. Minha percepção é que te falta, nomeadamente autoridades locais, um estudo mais aprofundado de seu próprio território, às vezes. Não naquele mais visível, mas naquele oculto. História, por exemplo. Uma maneira de exemplo, sim. Às vezes estrangeiro também tem que contar uma história que dissesse, mas que acontece na nossa terra. Maneira de exemplo de que estrangeiro, naquela questão de piratas, tem um lugar, Baía do Inferno, que agora está na moda. Quem que chamou a atenção para ele? Um polaco, que já tem cerca de 20 anos em Cabo Verde, Vladimir Szymaniak, a escrever uns artigos sobre isso, que ele bem dá conta de Jacques Cousteau, por exemplo, e outros que faziam expedição nos anos 1800, 1900 e poucos, anos 20 ou 30, que faziam mergulhos naquela baía. E há toda uma história por detrás daquele baía, mas Baía do Inferno permaneceu décadas e mais décadas desconhecido. Mas foi preciso bem um estrangeiro para bem dizer, atenção, ali tem um valor histórico, patrimonial e excepcional. Quem diz Baía do Inferno, está a chegar mais para a Linhozinha, está a chegar na Calheta de São Martinho, que nos anos 30, aviões hidrobase, lá tinha um hidrobase, que hidroaviões da Aeropostal, que era uma empresa de Correios francês, estava para lá, depois veio para o Brasil e para outros países da América Latina, mas onde ele, na manuais, onde é toda essa história... Levantamento feito para poder ter acesso. Mas nunca tem informação sobre isso. Quer dizer, ele te lina nos nariz, mas não te ignora ele completamente. Portanto, e concluindo em relação à boa pergunta, próprias autoridades nacionais e locais têm que fazer esse trabalho de pesquisar e chamar a atenção para aquilo que é de nós, para não saber desfrutar dele e, entre aspas, vender também. Porque o Brasil deve fazer isso muito bem. O Brasil tem que explorar. Exatamente. E nós nunca te... Trindade lá abandonou, entre aspas. Mas Charles Darwin teve na Trindade. Teve experiências. E às vezes só o nome de certas figuras internacionais de história internacional pode ser um atrativo. Claro. Charles Darwin é conhecido a nível mundial. Mas o que é que não fazia que Trindade? Agora, para não terminar, Manei, e botar de falta de que suportes que bem-vindos a ter exemplo dele, manuais e ferramentas e documentos, ou pelo menos e material que te ajudou, por exemplo,
e usa no trabalho e boi outros e maltas que já se ligaram, por exemplo, aqueles lugares que é menos com cheiro, mora, enfim, de exemplo, Baía de Inferno e outros lugares, ou nesse momento tem algum suporte também junto de já lugares? se cria, não está falando principalmente mais para nós, já se cria, gosta de, mesmo e guia, está troca experiência, o companheiro, já estão, mesmo que as pessoas que também não estão ganhando experiência com na Bahia, que espaços, lá tipo, histórias e todo dia está contado, você passa para outros colegas, não está xinta, não está... Não se fala algum suporte científico, que tem um base sim, não, já que ela já tá falta. certificação? Sim, que ela está falta. Tchau, uma hora amiga, não é caso, não pode for diretamente, assim, quem vai ser, a mim gosta mais de mar. A minha coisa é orgulho, passeio de bote, que ela não está coisa, mas quem vai um lugar mora, se é a malagueta, assim, está lá, está específico, está tipo plantas, tudo que ele coisa lá, mas tipo, a maioria de turistas é curioso. Logo, aquele que planta, se aquele planta lá, que tudo que ele parte lá já... Está ficando a faltar o suporte? Sim, está faltando. Para morar que tem em termos de animais, tem ali no centro. Tá bom? Você pedir informação, tudo que você está um tutorial. Mas algo que está lá no terreno, pode. Já tem que estar mais bem especificado, tipo que ele planta, tudo que ele... Mesmo aquele que tipo tradicional, não é mesmo? Sim, para garantir muito tempo, pelo menos um suporte. Conteúdo para você lá. Porque você vai inventar a história, bom, tem casos até aqui que guias turísticos te empolga, te entusiasma, te conta a história de certa maneira. Também com coisa de tão personal que às vezes que nem é verdade. Só para não finalizar nossa conversa, só para quando não partes rapidamente, e então um amigo que é que sumacha e um taxista está falando e turista alemão, mas e Vasco da Gama, Diogo Gomes, e Nancy lá na Cidade Velha. Então tem coisas tão absurdas e tão cômico. Que tem outra história de Cesária Évora na sala, por exemplo, tem histórias... Tem polga, te acaba, te fazer, te põe um salzinho, tem comida, te salga, que até era para comer próprio. Então, é para não garantir, mas pelo menos as pessoas têm suporte suficiente para fazer trabalho. Obrigado, bem-vindo para o tempo. Para essa conversa solta, ser um guião e chanfla orientado, mas pelo menos para não perceber a sensibilidade e perceber lugares que está a fazer parte de gosto e que serve também para orientar muito alguém durante muito tempo, nas 10 anos de viagens pela minha terra, e também Manei, que é um exemplo também de jovem que há a oportunidade durante a pandemia de investir com força na área de turismo e hoje ele trabalha como guia turístico, mas também dono de ser agência e que está a fazer também um conjunto de trabalho interessante e que muitos jovens na Tarrafal também está a fazer. Ele é apenas um de tarrafalenses que aproveita esse tempo de pandemia para transformar num empresário e no tempo só parabeniza que haja mais gente acredita, mas existe próprio em outros pontos de Cabo Verde.